Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Arielle, eu sou au pair aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou falar sobre os meus gastos no intercâmbio. Quanto que eu gastei mais ou menos em relação a todo o processo que eu tive, o que que eu, tipo assim, né, o que que eu investi no processo até eu chegar nos Estados Unidos. Desde fechar com a agência até chegar nos Estados Unidos, mais ou menos isso. Eu anotei aqui pra mim falar pra vocês, vou tentar colocar aqui de algum lado pra ficar melhor de visualizar e entender, porque até porque para deixar um pouco, podemos dizer, mais separadinho, bonitinho, e vocês entenderem. Eu coloquei o valor também no final. E também, caso eu esqueça alguma coisa que vocês tenham, tipo assim, dúvida, vocês podem comentar aqui que eu também falo o valor, porque eu não sei se eu consegui anotar tudo, mas eu anotei grande parte, as partes mais principais. O primeiro valor que eu gastei, que eu tive que arcar, foi o valor de fechar com a agência. Esse eu considero, tipo assim, né, o primeiro em si. A taxa da agência. Que na época eu fechei com a Au Pair Care, e na época tava uma taxa de $500, que ela acho que permanece até hoje. Só que como a gente ganha em real, a gente acaba convertendo para real, porque a gente vai pagar em real, né, nessa época. Então, na época, a minha foi $500 e eu paguei em real, e foi mais ou menos R$ 2.500 convertendo. Na época eu paguei realmente isso, 2.500, 2.600 por aí. Vamos falar sobre o passaporte que eu tirei antes de fechar com a agência, muito pouco tempo antes. Na época, a taxa do passaporte estava R$ 257,25. Eu acho que agora ele tá um pouco mais caro, mas na época que eu paguei foi 2.000 não, 257,25. Isso foi em fevereiro de 2024, a gente tá em 2025. Um ano depois, né, que eu tô gravando esse vídeo, desculpa, gente. Sobre a taxa do visto que você paga para poder tirar o visto, se você reprova, se você não passa no visto e você tenta de novo, você tem que pagar de novo. Eu paguei na época, foi $185, eu paguei com a conversão mais IOF, mais a taxa, porque é pago em dólar, deu R$ 1.110, isso é a taxa do visto. Tem a taxa SEVES, pela Au Pair Care, a Au Pair Care paga, a própria agência paga. Eu não sei as outras, mas a própria agência paga. Mas ela não é uma taxa cara, ela é mais ou menos uns R$ 30, mais ou menos isso, R$ 30, R$ 40. Mas isso é a agência que paga. A própria agência emite a taxa de serviço pra gente. Aí a gente pega só o papel e leva na hora de tirar o visto, ou dependendo do caso. Taxa de entrega do passaporte depois do visto. Você faz o visto, quando você vai fazer o visto, seu passaporte fica lá no consulado. E aí eles te enviam por correios. Ou você retira lá gratuitamente, ou você paga a taxa de entrega para deixar na sua casa. No caso, como eu tive que me deslocar para outro estado, eu tinha que realmente pedir para entregar em casa, porque eu não estaria mais lá para receber. Foi R$ 64 a taxa de entrega do passaporte. E eu fiquei muito preocupada porque o meu tempo quando eu fechei meu match, tirei o visto e embarque, foi muito curto. E eu fiquei muito preocupada, com muito medo de meu passaporte não chegar a tempo, porque a gente precisa do passaporte para embarcar. Desculpa. Mas no final deu tudo certo. E meu passaporte chegou. E eu embarquei, tô aqui nos Estados Unidos. Outra coisa que eu paguei, que eu investi, que eu considerei essencial, porque como eu morava no Ceará e eu teria que me deslocar, enfim, para qualquer estado para tirar o visto, eu paguei assessoria na época e eu recomendo muito a Larissa do Voice Seus Sonhos, que foi por ela que eu fiz. No começo ela tava, podemos dizer, iniciando com esse processo de assessoria. Ela já tinha feito assessoria para família e tudo mais, já resolvia toda essa questão, só que ela começou a cobrar isso, então ela começou com um valor bem acessível. Ela tava cobrando R$ 200 na época, agora ela tá um pouco mais caro, devido também às taxas, toda a inflação que vinha aumentando. Mas na época eu paguei R$ 200 com ela, e ela me deu 2 simulações de entrevista no consulado gratuitas, e ela preencheu todo o meu DS, foi ela que preencheu. Ela só passou pra mim revisar, então, tipo, foi muito importante, eu achei isso essencial. R$ 200 eu paguei de assessoria com ela. Tem outra coisa também que você paga, que dá pra você conseguir gratuito, mas eu acho que é muito trabalhoso, que é a taxa do relatório médico, que a agência, ela te envia um relatório em inglês, e aí você precisa de uma assinatura médica comprovando que você está apta
pra voar e, enfim, trabalhar, e as famílias vão ver esse relatório médico, onde vai dizer as vacinas que você tem, se você já teve alguma doença, se você tem algum problema de tudo, né? Você faz a consulta com o médico vai lá, preenche e assina. Eu paguei um total de R$ 90 com a Gabriela Milok, acho que se fala assim o sobrenome dela. Mas você sempre vai encontrar no grupão, nos grupos de WhatsApp, a galera tem uma lista. Geralmente você pede, a galera já tem uma lista com os médicos e os valores. Mas é nessa média entre. Eu acho que tem até de R$ 60, o mínimo assim, até 100, 110. Eu peguei a Gabriela porque eu tive mais. As pessoas falaram mais dela, tipo assim, eu fiz com a Gabriela, eu fiz com a Gabriela. E eu falei, tá bom, vou fazer com a Gabriela. E aí fiz com ela. Foi um total de R$ 90. Eu também investi em um curso de inglês preparatório para o au pair com a Karina. Eu esqueci o nome do curso, da escola dela, né? Mas a professora é Karina, a dona da escola é a Karina. Eu fiz investimento de 185 mensais por 3 meses. Foram 3 meses de cursos, 185 mensais. Dá um total de, não sei, mas é mais ou menos R$ 450 por aí. Acho mais ou menos 450, R$ 500. Pro curso de inglês, que eu achei essencial, que é tipo, foi um preparatório por au pair, com vocabulário que você ia usar com as crianças, com a família, no dia a dia aqui e tudo mais, ajudou. Ela também ajudou bastante na questão do processo em si, de preencher o application, de falar com as famílias, entrevistas com a família. Então, tipo assim, eu achei essencial pagar por isso também, até porque o meu inglês na época não era muito bom, então eu tinha que saber mais vocabulários para poder entender o que que a família estava perguntando, o que que eu precisava perguntar. Então, acho que foi muito importante eu ter feito esse curso. Outro gasto também que eu acho que eu posso considerar aqui, para vocês terem uma média, eu paguei de hospedagem pro visto R$ 135. Só que isso aqui foi, eu paguei, isso aqui foi tipo um Airbnb, foi R$ 185, R$ 135. Só que foi eu e minha irmã, foi bem barato, acho que eu fiquei 3 noites, porque eu aproveitei para me conhecer a cidade, que eu fui para Recife. Só que eu até que voltei antes porque eu não gostei muito. Mas foi mais ou menos isso. Peguei bem baratinho mesmo. Foi o tipo mais barato que eu encontrei. Eu peguei. Foi só realmente pra, enfim, dormir e resolver essa questão do visto. Que eu acho que você deve considerar. Mas se você, por exemplo, se você mora em São Paulo, ou no Rio, ou em Brasília, ou Recife, você acaba já diminuindo que você não precisa gastar com isso. Se você tem família também. Outra coisa que é preciso para o intercâmbio é a CNH. Eu já tinha CNH quando eu comecei o processo, eu tinha 19, e quando eu comecei o processo eu tava com 21, 22. Tinha acabado de fazer 22. Vou fazer um ano agora de intercâmbio, vou fazer 23 agora. Tinha acabado de fazer 22 anos quando eu dei processo e eu tirei habilitação, eu tinha uns 19 anos. E na época, no estado, que varia de estado para estado, no Ceará, eu gastei em média R$ 3.000 com todas as taxas, né? E transporte para ir fazer a prova prática, cursos que eles. Tudo você paga taxa de exame de vista, taxa de exame o psicotécnico, incluindo tudo, uns R$ 3.000. E passagem para ir tirar o visto, que como eu tive que me deslocar do Ceará para Recife, e eu fui de ônibus, eu preferi ir de ônibus, porque como eu tinha um curto prazo, a passagem de avião em cima da hora era muito caro, tava muito caro. E aí de ônibus de Fortaleza, que eu não moro em Fortaleza, eu moro no interior. Mas de Fortaleza para Recife e voltar foram R$ 500. E de Fortaleza para minha casa, de 13 horas de viagem. E de Fortaleza para minha casa, em média, R$ 70, R$ 100 a passagem. Então, mais 150. Então, foi R$ 650 que eu gastei de deslocamento só para ir tirar o visto. Então, tipo assim, eu fechei com assessoria porque eu não queria. Porque se eu perdesse isso, eu teria que desembolsar muito mais dinheiro para poder tentar tirar em outro consulado, que é o recomendado, né, em curto prazo. E tá chovendo aqui pra caramba, tá ventando. Não sei se vocês estão ouvindo. Mas foi isso que eu gastei. Exames médicos não obrigatórios. Eu fiz um check-up, né? Tipo, exame de sangue, exame de urina. Não lembro mais, mas eu fiz, tipo, vários exames de sangue, tipo assim, colesterol, glicose, para saber se eu não tinha estava realmente tudo ok. Eu acho que eu gastei em média uns R$ 300, não sei ao certo. Eu ia fazer um exame do coração, mas é só por conta do histórico da minha família. Eu não sei se eu tenho algum problema no coração, eu teria que fazer um eco, um cardio, alguma coisa. Mas eu não fiz porque não deu tempo.
E tava muito caro, tava 350 reais e não tinha médico para fazer, só tinha no mês seguinte, eu já tinha que embarcar. Então eu gastei em média 300 reais. As vacinas, eu não sei como funciona em outros lugares, mas onde eu moro eu tenho acesso gratuito, então eu só precisei ir no postinho e informar que eu ia fazer essa viagem internacional, e aí eles já solicitaram as vacinas, que foi de tétano, febre amarela, hepatite, ah, hepatite B, uma coisa assim. Enfim, eu tomei todas as vacinas, gripe já tinha tomado, eu tomei todas e mais um pouco. Falei, tem mais aí, dê, tá sobrando, me dê. Tomei todas as vacinas de graça. E tem a PID também, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que as agências exigem, até porque aqui você vai precisar. Eu não precisei da minha aqui, tipo assim, eu precisei quando eu fui para a primeira família, mas acabei que eu não tirei a CNH lá. E eles saíram do programa e aconteceu algumas coisas comigo. Eu vim para outra família, eu vim tirar minha CNH 4 meses depois que eu tava nos Estados Unidos, aqui. E aí a família que pagou, só que teve um probleminha e basicamente eu tive que pagar minha DL e tá tudo bem. Não é um valor, não foi um valor absurdo. Foi um total de $45. Isso a DL dos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei aqui na segunda família, eles não me deixaram usar a PID pra dirigir, eles não me deixavam dirigir só com a DL mesmo. E aí eu fiz todo o processo rápido e tirei a DL aqui. E eu considero esses os maiores gastos. Eu não sei se eu tô esquecendo de algum principal. Se vocês tiverem dúvida, comenta aqui, pergunta quanto que eu gastei, sei lá, não sei, não tô lembrando. Passagem, não sei pra lá, pra onde, não sei. Não sei. Presente pra host family, gastei tanto. Gente, eu gastei bem pouco presente pra host family, acho que eu gastei 100 reais. Comprei um chaveiro pra cada um dos meus fofos na primeira família. Uma havaianinha pro bebê, que ele nem tinha crescido ainda, então, tipo, não deu pra mim. Eu trouxe pra outra família que eu vim e dei pro bebê daqui. E uma blusa pra outra criança. Então, eu gastei em média 100 reais de presente pra host family, que eu não acho considerado. E eu acho que gastos com mala, comida que você quer trazer, roupa, isso é um valor pessoal, que varia de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, não gastei muito, eu já tinha as malas. Na verdade, eu peguei uma mala da minha tia, ela falou, pode usar essa daí, eu trouxe. E aí eu tinha a mala pequena, e aí eu trouxe a mala grande, acabou quebrando no meio do caminho. E aí aqui eu tive que arrumar outra mala, e outra pessoa me deu uma mala aqui nos Estados Unidos para eu poder vir para outra família, que a minha mala quebrou. Antes de chegar no Au Pair Connect. E isso tudo, juntando tudo, deu um total de R$ 8.900. Isso contando a CNH que eu tirei na época, e tem gente que tira em cima da hora, por isso que eu considerei esse valor. Deu um total de R$ 8.900. Mas eu considero que eu gastei uma média de R$ 10.000, porque teve outros gastos, teve Uber. Eu gastei, tipo, muito com Uber, porque eu fui pra outra cidade pra pegar o passaporte, eu fui pra outra cidade pra poder tirar o visto. E tudo isso é gasto, né? O Uber é gasto, a alimentação é gasto. Também paguei hospedagem quando eu fui buscar o passaporte. Enfim, tudo isso é gasto. Quando foi para tirar o visto, em Fortaleza eu fiquei na minha prima dessa vez. Mas quando eu fui para buscar o passaporte, quando fui fazer... Eu não sei, eu sei que eu gastei com hospedagem porque era mais viável do que eu ficar na casa da minha família. Porque era muito longe, tipo, porque eu tinha que ir pro aeroporto e era tipo 1 hora. Então, Uber pro aeroporto, 1 hora de Uber é muito caro. Tipo assim, na época pra mim era muito caro, pra mim é muito caro. E aqui também é muito caro. Uber em qualquer lugar pra mim é caro. No Brasil eu ainda considero barato, aqui é muito mais caro. Mas na época foi mais ou menos isso. Isso eu contei, tipo, R$ 8.900, fora os Ubers. Isso só o valor bruto que eu paguei em relação às taxas. Eu não sei se eu tô esquecendo de alguma taxa, mas se vocês estiverem lembrando aí de alguma coisa que eu esqueci, comenta aqui. E eu falo quanto que eu gastei, porque esse eu acho que foi o maior. Mas eu gastei, eu considero em média um valor de R$ 10.000. Até porque teve o deslocamento para ir para o aeroporto, alimentação até chegar no intercâmbio, até chegar em Nova York, né? Que tem o Au Pair Connect em Nova York, Uber e whatever. O que você tenha gastado e comprado, enfim. R$ 10.000. Essa é a minha média, foi a minha média de gastos para chegar nos Estados Unidos. E eu acho que é isso. E se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber mais sobre também, tipo, não sei, algum tema assim específico pra eu falar, eu posso estar buscando e trazendo aqui pra vocês. Alguma coisa também já do intercâmbio que eu tô aqui. Eu tô tentando gravar vídeo, mas, gente, eu sou péssima, péssima, péssima. Eu tô aqui nos Estados Unidos já fazem 7 meses. E esse é o meu terceiro vídeo.
E eu, tipo assim, uma meta pra mim era gravar vídeos e falar pra vocês meu processo e tal. Mas aconteceu tanta coisa que, tipo assim, afetou muito meu psicológico também, de certa forma. E acabava que eu não tinha motivação pra fazer muita coisa. Então, e aí tem dias também que aqui, tipo, e gravar é uma coisa que eu não tenho muita intimidade. Então acaba que sendo um obstáculo todas as vezes. Mas eu queria muito gravar pra deixar registrado aqui, pra mostrar pra vocês. E pra saber, né, pra vocês saberem como foi o meu processo, tipo, o relato de uma pessoa que tá nos Estados Unidos fazendo o processo de au pair, eu acho isso muito bom. Antes de eu vi muito vídeo das meninas, o dia a dia delas aqui nos Estados Unidos, quanto elas tinham gastado, como foi o processo, tudo eu vi tudo isso antes com as meninas, vivi todo o processo, estou vivendo o processo e tô agora passando pra vocês também saberem como que é. E é muito legal isso. Eu já tô aqui nos Estados Unidos, eu vou gravar sempre, eu espero ficar aqui nessa família até o final do meu intercâmbio. E depois eu explico pra vocês a minha chegada aqui e a chegada na outra família que eu ainda não falei. Vou tentar explicar muito breve, em breve. Vou tentar gravar mais vídeos também aqui. Tipo assim, gravar mais vídeos do que só um e editar, entendeu? Fazer gravações em um dia, editar e ficar editando e postando. Eu vou tentar melhorar, eu tô tentando todos os dias, mas não é muito fácil. E aí vocês comentem aqui o que vocês querem saber, o que eu poderia gravar, explicar pra vocês. E é isso, gente. Beijo. Até a próxima.